Bolsonaro tem um mês para definir reajuste do salário mínimo e ele pode ser menor. O presidente Jair Bolsonaro tem um mês, até 15 de abril, para definir qual será a regra de reajuste do salário mínimo para o ano que vem. Esse é o prazo que o governo tem para enviar ao Congresso Nacional o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2020. A regra atual, que leva em consideração a inflação do ano anterior, medida pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mais o crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto de 2 anos antes, era válida até este ano. Com esse modelo, o piso costuma ter reajuste real, ou seja, acima da inflação, exceto quando a economia não cresce. Reajuste deve ser menor. O professor de economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie Alphaville, João Francisco de Aguiar, afirmou que o salário mínimo deveria crescer pela produtividade da economia. Abro aspas, há uma queda de produtividade e mesmo assim tem ocorrido aumentos acima da inflação para o salário mínimo. Não há saída. Não há como continuar com essa política de aumento com o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Fecho aspas. Aguiar disse que o governo deve propor uma regra diferente, com reajustes menores. Abro aspas, eu não tenho dúvidas de que será um aumento menor do que foi nos últimos anos. O aumento do salário mínimo não tem como continuar com essa política de distribuição. As empresas não suportam. A ideia é abrir um pouco mão dos direitos e ter mais empregos. Fecho aspas. Para a professora de economia do INSPER, Juliana Inhas, a regra como é hoje não favorece o crescimento econômico. Abro aspas, a gente tem a impressão que favorece porque ela dá mais poder de compra para quem recebe benefício ou rendimento atrelado ao salário mínimo. Então, essas pessoas realmente passam a ter ganhos reais. Mas temos um déficit público elevado e por conta disso não conseguimos aumentar os investimentos. Fecho aspas. Para ela, o ideal é continuar apenas com a manutenção do poder de compra, com reajustes seguindo a inflação para reduzir o rombo. Abro aspas, com o déficit reduzido, há condições de crescer mais de forma mais sustentável. Provavelmente isso terá uma boa sinalização para o mercado, mostrando o comprometimento do governo com as metas de redução de déficit. Isso sim aumentaria a produtividade. Fecho aspas. Diese defende política de reajuste. Para Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do Diese, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o governo tem indicado que não deve seguir com a política de valorização do salário mínimo por causa do impacto no orçamento. Para ele, é possível continuar com essa política de valorização. Abro aspas, a experiência mostrou que é possível fazer esse movimento de valorização do salário mínimo. É mais difícil em um momento de crise econômica, mas a valorização em parte sustenta uma saída da crise. É animando a capacidade de consumo da sociedade e investimento que você vai gerar a saída da crise. Fecho aspas. Regra afeta a reforma da Previdência. O salário mínimo serve de base para o pagamento de benefícios que impactam os cofres públicos. É o piso nacional que define, por exemplo, o valor mínimo pago para aposentadorias, pensões, BPC, que é o benefício de prestação continuada, e seguro-desemprego.
além de estabelecer o valor máximo do abono do PIS/PASEP. A nova regra do salário mínimo impactará diretamente a reforma da Previdência, já que a proposta apresentada pelo governo continua prevendo que as aposentadorias não podem ser inferiores ao piso nacional. Abro aspas. A regra de reajuste do salário mínimo também afeta quanto os aposentados vão ganhar. É preciso pensar em formas de resolver problemas fiscais e, ao resolver isso, conseguir criar condições de crescimento. Uma das formas de resolver os problemas fiscais é fazer a reforma da Previdência, inclusive com essa eventual mudança do salário mínimo e tentar controlar os gastos públicos. Fecho aspas, disse Juliana. Hoje, aposentados que ganham mais do que um salário mínimo têm o benefício reajustado pela inflação do ano anterior. Já quem recebe o piso segue o reajuste do salário mínimo, ou seja, inflação do ano anterior mais o PIB de 2 anos antes. Com informações de economia.uol.com e imagens da internet.